Bem-vindas, realizadoras, bem-vindas ao projeto 10K com propósito. Nesse projeto aqui a gente discute estratégias, métodos, ferramentas que a gente vai utilizar para a gente poder empreender nossos dons e talentos com propósito, usando tudo que a gente tem de melhor para que a gente tenha um negócio de sucesso que nos permita faturar 10 mil reais. E o tema de hoje eu vou falar sobre a ideia que a gente tem de que sempre é a gente que precisa se adaptar ao nosso negócio e não ao contrário. Então sejam todas muito bem-vindas, vai colocando aí coraçãozinho para subir, para poder avisar que a gente está ao vivo, para a gente poder falar desse tema que muitas mulheres cometem um erro muito grave quando elas têm esse tipo de pensamento. Eu estou transmitindo simultaneamente essa live aqui, deixa eu só ajeitar aqui no Facebook também. Boa tarde. E aí, deixa eu colocar esse título aqui, ó. Aposto que você quer se adaptar ao seu negócio. Vamos lá então, pessoal. Então, este é o nosso tema, né? Eu aposto que você pensa que é você que precisa se adaptar ao seu negócio e não o contrário. E esse é um dos maiores erros que a gente pode cometer na nossa vida quando a gente quer empreender. Geralmente, esse é um tipo de planejamento que a gente não faz quando a gente pensa em ter um negócio. E por que que isso é importante, gente? A não ser que você já tenha nascido, né, numa família de pessoas que empreendem, que já vieram empreendendo a vida inteira, desde cedo, já acostumadas a esse estilo de vida. Só um minuto, que meu celular não para de apitar. Um minuto. Acostumadas aí a esse estilo de vida, a não ser que você já venha, né, nessa levada aí de empreender, que as coisas de certa forma aconteceram para você de uma forma muito natural, que já veio de família e tal. Se a gente não faz esse ajuste, gente, a gente tem uma séria chance de isso dar muito errado, né? Então, em qual sentido que eu estou dizendo para vocês? Primeira coisa, a gente quando quer empreender, existem vários motivos que levam uma pessoa a querer empreender, né? Talvez para melhorar a condição financeira, talvez para poder trabalhar por conta própria, para não depender mais de chefe, não ter que se submeter às regras do lugar, não se sentir presa, limitada, não poder expressar de verdade todas as suas ideias, enfim, cada um vai ter um motivo pelo qual quer empreender. Só que a gente precisa fazer, gente, um planejamento sobre o estilo de vida que a gente quer ter, a partir do momento que a gente resolve que é isso que a gente quer fazer para a nossa vida. Por quê? Porque tem coisas que são muito mais difíceis da gente alinhar durante a jornada, né? É óbvio que quando a gente faz um planejamento, gente, nem todo plano sobrevive ao campo de batalha, isso é fato, né? Às vezes você tem um planejamento maravilhoso, magnífico, mas na hora que você vai para jogo mesmo, é que você vai perceber que aquilo não vai funcionar tão bem quanto você imaginava. Então, por isso é importante planejar. Determinadas coisas a gente vai ajustando no meio do caminho, mas determinadas coisas que envolvem a nossa vida, a gente precisa pensar muito bem antes de dar esses passos. A gente precisa definir algumas coisas pra gente antes da gente dar o próximo passo. Por quê? Porque dificilmente algumas coisas que eu vou falar mais pra frente pra vocês vão perceber que são possíveis da gente ajustar ao longo do caminho. Ou até que, vou dizer assim, que até pode ser possível ajustar. Mas às vezes a gente chega num nível de desgaste tão grande que isso se torna mais desafiador ainda do que o seu próprio negócio em si.
Então, sempre que a gente pensa num trabalho que tenha propósito, num trabalho que tenha sentido, isso tem muito a ver, em primeiro lugar, com a nossa vida, com os ideais de vida que a gente tem, né? Com aquilo que a gente considera que é importante pra gente, quanto pra gente pegar tudo que a gente tem de melhor e colocar a serviço do mundo. E pensa bem, como que eu vou ser melhor para o mundo? Como que eu vou ser excelente para os meus clientes? Como que eu vou fazer um trabalho exemplar se eu não olhei primeiro para mim, né? Eu sendo uma peça fundamental no meu negócio, se eu não estou rodando bem, se eu não estou sendo atendida nas minhas necessidades, se eu não estou me sentindo plena nesse sentido, como que eu vou conseguir pegar tudo que eu tenho de melhor e externalizar isso através do meu trabalho, da minha empresa, né? Que seja atendimentos, que seja produtos, não importa qual tipo de negócio que você tenha. Na verdade, o grau de exigência que esse negócio vai ter de você vai ser praticamente o mesmo, né? Apenas a forma de você trabalhar, de você entregar o seu trabalho para o mundo é que muitas vezes vai ser diferente. Então, esse é um ajuste, gente, que a gente precisa fazer antes, né? E aí eu quero contar para vocês o exemplo de algo que há um tempo atrás aconteceu comigo, onde justamente eu não fiz esse planejamento e aí vocês podem imaginar que a chance disso dar certo, não tinha chance disso dar certo, né? Porque envolvia uma série de coisas que quando eu pensei naquele negócio, naquela época, eu não levei em consideração. Então, a gente diz o seguinte, é o seu negócio que precisa se ajustar a você e não o contrário. A gente sempre que pensa que vai ter um negócio, o que a gente pensa? Que é a gente que vai ter que se adaptar ao negócio, né? A gente é que vai ter que se organizar para poder caber dentro daquele negócio que a gente está pensando pra gente, ou que a gente está desejando. Quando, na verdade, a gente vai perceber que não é assim que funciona, né? É um negócio que precisa acontecer sob medida em relação àquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Porque imagina, o trabalho, gente, grande parte do nosso dia, ele é ocupado e consumido pelo nosso trabalho, né? Imagina você desenvolvendo funções ali no seu trabalho, ou o tempo que você destina ao seu trabalho não te permita cuidar minimamente de outras áreas importantes da sua vida, né? É uma coisa que foi feita para não dar certo quando a gente pensa dessa forma. E aí eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive há um tempo atrás e que claro que não ia dar certo. Por quê? Porque eu pensei no negócio por uma série de fatores, mas a coisa mais importante que era pensar na minha vida dentro daquele negócio ali, em momento nenhum eu olhei, né? Então, primeiro eu vou contar a história para vocês, depois a gente vai fazer algumas considerações em relação a esses pontos que vão ser fundamentais para você que quer empreender, para você que quer ter um propósito para o seu negócio, para você que quer utilizar de fato os seus dons, os seus talentos, os seus principais potenciais para transformar isso num negócio que tenha significado e que principalmente possa estar a serviço das pessoas e contribuir com o mundo ali, com a sua arte, né? Porque tudo que a gente é habilidosa, tudo que a gente faz bem, é como se a gente estivesse exercendo a nossa arte através daquele negócio. Então, há uns anos atrás, deixa eu pensar aqui, acho que foi há uns 4 anos, foi mais, eu não vou lembrar exatamente o ano não, mas vamos imaginar aí que tenha sido há uns 5 anos atrás. Todo mundo sabe, se não sabe vai saber agora. Eu fui funcionária pública por 18 anos. Então, durante 18 anos, eu trabalhei como funcionária pública. Concursada, estável e tal. E aí aconteceu uma crise no meu trabalho, né, de divergência de opiniões. Eu era de uma área 100% técnica e algumas coisas que envolviam política começaram a misturar com a parte técnica do meu setor e eu não concordava em conduzir as coisas daquela forma,
né? Então tive uma crise no trabalho, fui trocada de setor e tal. E isso foi muito... Tem gente querendo participar da live aqui. Psst, para, Luna. E isso, gente, foi muito desgastante, né? Foi muito desgastante para mim naquele momento. E ali naquele momento uma ficha caiu para mim. Que todo mundo que busca por um trabalho público, por um serviço público, gente, muitas vezes vai buscar a estabilidade. E naquele momento, a única estabilidade que eu tinha era do meu salário caindo na conta. Mais nada. Eu não tinha estabilidade de ter autonomia para conduzir o trabalho do jeito que eu acreditava que ele tinha que ser, porque era um trabalho técnico, não tinha nada a ver com a política. Eu não tive estabilidade da minha saúde mental naquele momento. Eu fiquei muito abalada pela situação, eu adoeci. Então, tudo aquilo que eu buscava num serviço público, que era estabilidade, naquele momento eu já não conseguia ter mais. E ao mesmo tempo eu falo que foi uma das piores situações que eu passei na minha vida, mas foi uma bênção para a minha vida também. Por quê? Porque me fez crescer dentro de mim uma vontade imensa de não estar ali mais, né? Eu sempre mexi com alguma coisa daqui, outra dali, sempre empreendendo com algumas coisas em paralelo, mas nunca assumindo de fato uma postura de querer empreender. Então aquilo ali foi meio que uma fagulha que acendeu dentro de mim para mim poder mudar a minha condição. E aí eu resolvi que eu ia empreender. Né? Na verdade, eu vou falar para vocês que a frase que tinha na minha cabeça nem era que eu ia empreender, que eu ia ter um negócio muito bacana, não. A frase que tinha na minha cabeça era a seguinte: aqui, eu não vou aposentar aqui. Essa era a frase que vinha na minha mente. Então eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, como é que vai ser, o fato é, eu não vou ficar aqui até aposentar. Né? Porque o meu castelo de areia desabou ali naquele momento, eu fiquei completamente insatisfeita com tudo que eu estava fazendo, adoecida, triste, e eu falei, não, eu preciso dar um jeito nisso. E aí, na época, eu comecei desesperadamente buscar alternativas de coisas para poder fazer. Mas claro que naquela época, gente, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? E eu também não me preocupei em buscar conhecimento através de alguém que pudesse me ajudar. Na minha cabeça era o seguinte: olha, para você ter um negócio, você precisa criar uma coisa muito incrível, você precisa conhecer a demanda que tem aí de alguma coisa e oferecer aquele trabalho. E eu criei aquele negócio naquele momento dessa forma. Né? Então, a primeira coisa que eu coloquei 4 considerações aqui. Eu lembro o que eu pensei no momento que eu criei aquela empresa. Eu tive uma empresa de lanches saudáveis que era delivery, que além de entregar lanches saudáveis, a gente entregava merenda escolar saudável. Né? Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu imaginei assim, olha, eu vou criar uma coisa que não tenha na minha cidade. Foi a primeira coisa. Então, beleza, esse tipo de serviço que eu me propus a fazer não tinha na cidade. Então, atingiu o meu primeiro critério. Né? Era uma ideia incrível, e era incrível mesmo, a ideia era muito boa. Né? Então, eu atingi o segundo critério. O terceiro critério que eu imaginei, por ser um negócio inédito, por ser uma ideia incrível, na minha cabeça aquilo ia ser rentável. Então, preenchia o meu terceiro critério. E, na verdade, o quarto critério, que nem era o quarto critério, na verdade eu acho que era o primeiro de tudo, eu pensava que se isso desse certo, eu ia poder me afastar do meu serviço público. E foi assim que eu criei o meu primeiro negócio, que eu tive ali um CNPJ e tal. Só que, na verdade, gente, algumas coisas eu não levei em consideração, principalmente ao estilo de vida que eu queria ter. Né? Como que seria a minha vida, Marina, pessoa física, Marina, mãe, Marina, esposa, Marina, dona de casa, Marina que gosta de ter um tempo para poder se cuidar, de estudar, nada disso eu levei em consideração. Eu estava tão cega por esses 4 critérios que eu coloquei para mim que eu não olhei para nada disso.
né? Então eu queria algo que fosse incrível, algo que fosse inédito, algo que fosse rentável e algo que me permitisse sair o mais rápido possível do meu negócio, do meu serviço, porque eu não estava suportando mais estar naquele ambiente. Era uma questão até de saúde mesmo. Enfim, na época fiz sociedade com um amigo e a gente resolveu que precisava de um espaço para poder instalar essa empresa. Então era uma empresa 100% delivery. Na minha cabeça eu imaginei assim naquele momento, não, beleza, vai ser delivery. Ok, aqui em casa tem um espaço que é separado da casa, que é uma área de lazer, que tem uma cozinha, vamos instalar esse negócio lá. E assim fizemos. Fizemos algumas adaptações físicas no local e tal. Então, algumas coisas que eu não levei em consideração, gente. A empresa, como fornecia lanche escolar, né? As merendeirinhas iam para as crianças das mães que contratavam o lanche. A nossa cozinha precisava começar a funcionar às 5 horas da manhã. Então, 5 horas da manhã, a cozinha já estava funcionando para poder fornecer o lanche das crianças que estudavam de manhã. E assim, nessa produção de lanche, a gente fornecia o lanche da turma da manhã, o lanche da turma da tarde e juntamente com isso, a gente vendia kits de lanches saudáveis. E isso acontecia durante todo o dia, né? Então, nós atendíamos ao público externo a partir das 13 horas e era de 13 às 10 horas da noite, de 13 às 22 horas. E para o lanche, a gente começava a movimentação na nossa cozinha às 5 horas da manhã. Ou seja, a empresa funcionava de 5 da manhã até as 22 horas. Sem contar que 22 horas encerrava o horário de atendimento ao público. Mas até que a gente fechasse caixa, até que a gente organizasse as coisas, para a cozinha mesmo, limpar a cozinha, deixar tudo organizado, limpo, para já começar a funcionar no dia seguinte às 5 horas da manhã. Aí eu pergunto para vocês, por quanto tempo vocês acham que realmente eu ia conseguir levar isso dessa forma? Na época, éramos eu, o meu sócio e mais duas ajudantes que trocavam turno, né, por causa da carga horária, para poder auxiliar a gente na cozinha. Fora isso, gente, eu tinha duas crianças pequenas, os meus filhos eram muito menores e muito mais dependentes de mim naquela época. Meu marido trabalhando fora, e quando ele chegava final de semana, que ele não tinha nada a ver com aquele negócio, ele vinha para poder ficar com a família, o que acontecia? Eu estava trabalhando sábado e domingo. A gente trabalhava o sábado normal, não com lanche escolar, mas com outras coisas que a gente vendia, e no domingo até meio-dia. Ou seja, eu passei a não ter mais um espaço na minha vida para eu ser mãe e muito menos para eu ser esposa. Né? Eu lembro de muitas vezes ali na cozinha, no meio da preparação daquela confusão, eu ajudando criança a fazer dever de casa, e aí eu ficava estressada com eles não tinham culpa de nada. Eu descia, né? Funcionava no andar aqui em cima daqui de casa, eu descia para colocá-los para dormir rapidamente, depois subia e ficava até 11 horas, meia-noite, e assim foi. Sem contar que outra coisa que também eu não previ, gente, embora fosse um serviço delivery, era uma movimentação muito grande de gente aqui em casa o tempo inteiro, né? Toda hora tinha uma moto que parava, que vinha buscar os produtos, que entregava, enfim. Então foi uma coisa que não foi planejada, porque vamos lembrar do que eu falei lá no início, eu utilizei 4 critérios para poder montar esse negócio. Né? O critério de poder sair do meu serviço, eu estava desesperada para poder sair do meu cargo público, eu estava louca, eu sei lá, acho que qualquer coisa que precisasse fazer naquele momento, eu acho que eu faria, de tão desesperada e infeliz que eu estava. Segundo, que fosse uma ideia incrível, a ideia do negócio era incrível, que fosse algo inédito, era algo inédito, e que fosse algo que pudesse gerar uma boa renda financeira. E durante algum tempo gerou uma boa renda financeira. Só que o principal eu não olhei, que foi o quê? Para minha vida.
Então, o que que aconteceu? Não foi o negócio que se adaptou à minha vida, foi a minha vida que teve que se adaptar ao negócio. Então, durante alguns meses, eu fui aguentando aquela situação, eu fui suportando e imaginava sempre que ia ficar melhor. Mas como a gente não planejou para o negócio ser um negócio que realmente me permitisse ter a vida que eu gostaria de ter, e veja bem, gente, a questão não era, como é que eu posso dizer, não querer trabalhar muito, né? Porque a gente, quando tem um negócio próprio, em alguns momentos do nosso negócio, a gente sabe que a gente vai ter que se dedicar mais, a gente sabe que a gente vai ter uma questão de daquilo depender da gente, você tá presente ali no negócio, assumindo a frente. Então não era questão de trabalhar pouco ou trabalhar muito, era questão da forma como eu estava trabalhando naquele momento, né? Muitas áreas da minha vida foram ficando extremamente prejudicadas, né? Os meus filhos, eu praticamente não tinha convívio com eles mais. Imagina, tudo acontecendo dentro de casa e eu não conseguia ser mãe, né? Meu esposo chegava final de semana, ele só estava final de semana em casa e muitas vezes ele já envolvia ali no meio do negócio, a gente não conseguia ter tempo para fazer nada, ter a nossa vida. E sem contar, gente, que eu deixei de ter uma coisa muito preciosa, né? Que é o quê? A privacidade da minha casa. A minha casa já era um espaço que era de todo mundo, né? Então, às vezes, a pessoa que trabalhava com a gente, faltava alguma coisa lá na nossa cozinha, descia aqui na cozinha da minha casa, as coisas da minha casa começaram a se misturar com as coisas do negócio, né? E isso tudo, eu tô contando essa história toda para falar para vocês o seguinte: são coisas que são importantes da gente pensar antes de dar o passo. Porque depois que eu me vi no meio desse cenário, gente, eu não tive como reverter. Eu não tive condição de reverter essa situação. E o que foi acontecendo é que a situação foi se agravando cada vez mais, né? Até que chegou um ponto que a gente realmente decidiu em desfazer o negócio, desfazer a sociedade, enfim. E aí o negócio não deu certo, a gente acabou tendo situações financeiras delicadas em relação ao negócio, enfim. Eu posso dizer que a gente realmente quebrou, né? Só que na verdade não foi só uma quebra financeira. O que resultou na quebra financeira, na verdade, foi que eu me vi no meio de uma balança ali, ó, e eu não sabia como equilibrar aquelas duas coisas ali, a minha vida pessoal com o negócio que eu estava criando ali naquele momento e que eu criei naquele momento, e por falta de planejamento, a gente não conseguiu ajustar a rota depois. Então eu falo o seguinte, olha, muitas mulheres a gente observa que sentem essa necessidade de empreender, de querer buscar uma coisa diferente, muitas vezes até em função da maternidade. A gente tem inúmeros casos assim, de alunas inclusive, que falam isso com a gente. Ah, depois que eu tive filho, que eu pensei em ter um negócio próprio para eu poder ter mais tempo para as crianças, para eu poder estar mais perto, para poder ver crescer. E isso faz muito sentido e faz muito sentido para mim também. E é por isso hoje, inclusive, que eu tenho um outro modelo de negócio, mas que de verdade me permite ter essa qualidade de vida que eu sempre quis ter. Então, a gente quando vai pensar em montar um negócio com propósito, com sentido, é algo que vai trazer alegria para o nosso coração, que vai fazer a gente se sentir útil, vai fazer a gente se sentir satisfeita, mesmo que muitas vezes a gente tenha que trabalhar muito, né? Mas aquilo ali faz parte do plano. Então, isso tudo que eu contei para vocês é para falar exatamente sobre isso, né? Que a gente tem que pensar em alguns aspectos importantes e se fazer algumas perguntas, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente pensa em ter um negócio próprio, gente, é o seguinte: qual é o estilo de vida que você quer ter? Né? Qual é o estilo de vida que nessa fase de vida que você está é necessário que você tenha? Sabe por quê, gente? Que a gente não se pergunta isso? Porque a gente acha que isso não é possível. A gente acha que
você para empreender, você não vai ter mais vida própria, você vai só trabalhar. E aí você precisa levar em consideração qual o seu momento atual de vida. Você tem filho pequeno, você tem um companheiro, uma companheira, como que é o seu relacionamento, quais demandas você tem. Você tem necessidades pessoais, quais necessidades pessoais que você não vai abrir mão, né? Então isso tudo precisa estar pelo menos contemplado num planejamento quando você pensa em ter um negócio próprio. Por quê? Vou repetir, é o seu negócio que tem que se adaptar a você, não é você que tem que se adaptar ao negócio. E às vezes quando a gente faz a coisa na tocada, igual eu contei para vocês aqui anteriormente, o que aconteceu? Chegou um ponto que eu tinha que me adaptar ao meu negócio, só que eu não dei conta. Por quê? Porque eu tinha outras demandas que não me permitiam me adaptar ao negócio, principalmente com o tamanho que a coisa foi tomando, com a proporção que a coisa foi tomando, era impossível conseguir ajustar aquela rota em função das coisas como elas já estavam. Não tinha como dar um passo para trás, entende? Então, o passo que foi dado para poder resolver a situação foi encerrar o negócio. Então, tendo passado por essa experiência, tendo cometido esse erro e pagado um preço muito caro por esse erro, eu quero compartilhar esses pontos importantes para você que sonha em empreender, sonha em ter um negócio que tenha sentido, com significado, que você de fato possa colocar o seu máximo potencial naquele negócio para poder fazer a coisa acontecer. Tá? Então eu tenho algumas questões para pontuar para vocês aqui, ó. Então eu tô lendo aqui no meu resuminho, tá? Então a primeira coisa, qual estilo de vida você quer ter? Quais são necessidades para você? Talvez num primeiro momento a gente não consegue atender todas as necessidades, mas elas têm que estar mapeadas ali. Por quê? Porque chega um momento, se você não consegue ajustar para aquilo ali, gente, o negócio sucumbe, tá? Então, esse é um aspecto importante. Qual sonho de vida você tem para a sua vida e para a vida da sua família? Né? Como que você quer viver ali, ó, esse sonho, você e a sua família? Isso precisa estar contemplado num plano de negócio, sim. Por quê? Porque, infelizmente, gente, quando a gente não se planeja em relação a isso, quem mais sofre são as pessoas que você fala que você está fazendo tudo por elas. Né? Na época que eu montei essa empresa, eu falava, eu não estava satisfeita com a minha situação na prefeitura, eu queria sair dali de todas as formas e eu queria dar o melhor para minha família. Só que eu acho que foi o pior momento que a minha família teve de mim, foi quando eu tive aquele negócio. Porque, na verdade, eu não... Foi deles, infelizmente, que eu abri mão primeiro, porque eu tinha as obrigações, eu tinha os compromissos, eu tinha as coisas da empresa que eu tinha que cumprir e, infelizmente, eu tinha que fazer uma escolha. E naquele momento, como tinha tantas coisas envolvidas, eu fui abrindo mão daquilo que era mais importante para mim. Olha que coisa contraditória. E muitas vezes, gente, a gente faz isso sem perceber. Então, por isso que é importante a gente ter essa visão. Então, ok, qual o estilo de vida que eu quero ter? O que eu quero para mim? O que eu quero para minha família? O que é sonho para gente? Porque isso precisa sim estar contemplado no seu negócio, né? Outra coisa importante, nem sempre as coisas vão sair como planejado. Isso é fato. Só que você tem que ter uma estrutura mínima, pelo menos pensada, nem que seja sonhada, de uma rotina para você seguir dentro deste seu modelo de negócio, tá? Então, pro estilo de vida que você está escolhendo para você, se tudo fosse possível, qual rotina de vida você gostaria de ter? Como você gostaria que fosse as suas manhãs? Como você gostaria que fosse o seu horário de almoço? Como você gostaria que fosse o seu período da tarde? Até qual horário seria o horário que você ia trabalhar, né? E a gente precisa fazer esse exercício num primeiro momento, gente, de forma fictícia mesmo.
né? A gente sabe que muitas vezes para o empreendedor é muito desafiador você ter uma agenda ou ter uma rotina que realmente você consiga seguir ali, ó, na íntegra. Por quê? Porque a gente trabalha com imprevisibilidade muitas vezes, né? Muitas vezes você planeja uma coisa e a rotina vai sair completamente diferente. Mas dentro do seu plano de negócio, e aí a gente está falando da sua vida, você precisa estabelecer minimamente qual a rotina você quer ter. Para quê? Para o seu negócio se adaptar à sua rotina e não ao contrário. E é óbvio, né, gente, que a gente precisa ter bom senso, a gente tem que ter em mente todas as responsabilidades da gente, a gente tem que ter em mente todos os papéis que a gente cumpre no nosso negócio, quais os resultados que a gente quer ter, é óbvio, mas dá para a gente poder ter uma previsibilidade disso. Então é importante que você tenha uma rotina que preserve o estilo de vida que você está buscando, né? Então, como que é esse negócio? Você quer esse negócio para ter qual tipo de liberdade, né? Muitas vezes é para ter liberdade geográfica, né? A gente vê casos de pessoas, por exemplo, que escolhem trabalhar no online, ter um negócio online, porque elas querem liberdade geográfica. Elas querem viajar e ao mesmo tempo que viajam, estão trabalhando. Essa, por exemplo, é uma possibilidade que hoje eu tenho, né? Se eu quiser viajar, se eu quiser mudar de país, se eu quiser mudar de cidade, qualquer lugar que eu for, eu posso até tirar umas mini férias misturadas com trabalho, que qualquer lugar que eu estiver, se eu tenho uma internet disponível, eu consigo trabalhar, né? Então eu sempre quis ter essa liberdade geográfica, de poder trabalhar, de não estar presa num lugar só e conseguir exercer as minhas funções em relação ao meu negócio. Então essa é uma coisa que a gente precisa pensar também, né? Com quais pessoas você quer conviver? Né? Isso tudo, gente, a gente está falando aqui de estilo de vida, né? Então, que grupo de pessoas você quer conviver? Quais são os grupos que você quer pertencer, você quer fazer parte, né? Que vão te abastecer enquanto pessoa, que vão suprir as suas necessidades individuais. E você pode extrapolar isso para o seu negócio também, né? Para quem que você quer trabalhar? Quais são as pessoas que você quer ajudar através do seu trabalho, através da sua empresa, através daquilo que você vende, não importa se é produto ou serviço. Isso tudo precisa estar planejado, contemplado ali, ó. Outra coisa importante, gente, que a gente acha que não é possível prever. Toda pessoa que tem negócio próprio, muitas vezes não atinge isso, por quê? Porque a pessoa não se planeja para isso. Não existe um plano. A pessoa acaba lidando com aquilo que é a rotina do negócio, que é a questão do ganho financeiro, né? Então, muitas vezes a gente vê que são poucos os empreendedores que colocam para eles uma meta de faturamento, que seja mensal, que seja trimestral, que seja semestral, que seja anual, né? As pessoas muitas vezes a gente vê que elas vão convivendo com aquilo que vendeu no mês, né? Então eu vendi X no mês, ok, às vezes teve um resultado bacana, mas eu tô dizendo sobre você, mesmo empreendendo, ter uma previsibilidade financeira, gente, e isso é muito importante. E isso precisa ser construído dentro desse seu modelo de negócio e seu estilo de vida, né? Por quê? Porque a sua empresa funcionando saudável garante que você esteja saudável também, mentalmente e vice-versa, né? Então, a questão da gente estipular para a gente metas financeiras no nosso negócio é o que vai trazer para a gente uma previsibilidade de como as coisas vão acontecendo a curto, médio e longo prazo. E é incrível quando a gente entende isso, por quê, gente? Porque a única profissão que te permite na vida ter ganhos ilimitados é a pessoa que empreende. O empreendedor, gente, ele tem a possibilidade de ter ganhos ilimitados. Por quê?
Porque você não está num trabalho trocando a sua hora por um salário. Então, se você está bem estruturada, se você está planejada, se você tem estratégias adequadas para o seu negócio, você tem chance de ganhos cada vez mais crescentes, né? Você não precisa contar com a sorte, esse mês vendeu bem, esse mês não vendeu bem. Não, o empreendedor que até hoje não entendeu que ele precisa de uma estratégia para ele bater aquela meta do mês, é como se ele fosse... como que eu posso dizer? Ele continua sendo um empregado do negócio dele. Entende? Então, o empreendedor que não consegue ter esse tipo de planejamento, ele continua sendo um empregado do próprio negócio dele. Né? Então, isso tudo, gente, precisa estar dentro desse planejamento, ok? E aí, por fim, é a gente de fato se conectar com a questão do propósito. Essa semana toda a gente está falando muito sobre isso. Por quê? Porque a gente percebe que existe uma lacuna em relação a isso. As pessoas hoje estão muito ávidas de querer fazerem coisas que façam sentido, né? Tem pessoas que vão trabalhar só pelo dinheiro? Tem, gente. E a pessoa que se sente feliz trabalhando só pelo dinheiro, tá tudo bem também. Né? A gente não é contra isso. Só que o que a gente percebe é o seguinte, os maiores negócios, pensa bem, os maiores empreendedores que você conhece, aqueles negócios que são destaque mesmo, sempre por trás desse negócio existe um propósito. Né? Existe uma coisa muito bem desenhada, existe uma razão de ser para aquele negócio existir. E isso é muito poderoso, gente, porque propósito não é só uma coisa, o que eu vim fazer no mundo? É o que eu vim fazer no mundo também. Né? E isso não vai surgir pra gente do nada, eu vou dormir, vou pedir a Deus para descobrir qual que é o meu propósito e amanhã, a hora que eu acordar, eu já vou saber o que eu vim fazer nesse mundo. Não, gente, isso é uma construção, né? A gente precisa dar o passo em direção a alguns indicativos que a gente tem ao longo da vida aí, que são sinaizinhos que vão aparecendo na nossa jornada na medida que a gente vai caminhando, e isso vai sinalizando pra gente o nosso propósito. Só que a gente precisa entrar em ação. Né? A gente nunca vai entrar 100% pronta, né? Então eu agora quero ter um estilo de vida que atenda ao meu propósito e de repente esse propósito não surge no primeiro momento e as pessoas ficam paralisadas, né? Então mesmo que você não tenha desenhado o seu propósito, você não tenha 100% de certeza do que é, e a gente vai falar muito sobre isso aí esses próximos dias, de como a gente vai entrando em contato com esse propósito, a gente precisa ter um mínimo sinal e dar o primeiro passo, né? Na medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai entendendo melhor como que esse propósito pode ser exercido através do nosso negócio. E isso é muito poderoso, gente. Por quê? Porque isso vai somar ao seu estilo de vida, vai te trazer vivacidade, vai te trazer energia, vai te trazer vontade de fazer o que precisa ser feito, vai te trazer disciplina, né? Então eu não tô dizendo que isso vai transformar a gente num mundo maravilhoso e perfeito, onde a gente não vai passar perrengue, não. Vai passar perrengue sim, mas pelo menos no momento do perrengue você sabe o porquê que você está fazendo cada uma dessas coisas. Né? Então a gente não quer passar para vocês a ideia de que agora que eu tenho o meu estilo de vida, que eu tenho o meu propósito, que tudo vão ser flores. Não, gente, não vão ser flores. Por quê? Porque viver é assim, né? Isso chama-se vida. A gente superar desafios diários, isso chama-se vida. Porém, quando a gente tem um propósito, quando a gente está conectada com algo que é muito maior, a gente tira forças, a gente não sabe nem de onde, para poder de fato fazer aquilo que precisa ser feito, né? Mas antes disso, como eu falei, é a gente ajustar qual o estilo de vida que você quer ter para o seu negócio se encaixar no estilo de vida e não o contrário, porque geralmente quando é o contrário a chance de dar ruim é muito grande, né? Como eu contei para vocês aí.
e pensar, né, gente, qual o legado que a gente quer deixar para o mundo, né? No futuro, quando você não estiver mais aqui, você quer ser lembrada pelas pessoas pelo quê? Pelo que você gostaria de ser lembrada quando você já não estiver mais aqui? E todos nós temos um papel que veio destinado para a gente, sim, né? Eu acredito que nós somos seres únicos, somos seres exclusivos. A gente vem com uma combinação de dons e talentos que ninguém mais vai ter igual a gente. Então, quando a gente não exerce isso e não coloca isso à disposição para o mundo, gente, aquele lugarzinho ali vai ficar um buraco no mundo. Por quê? Porque a gente não se dispôs a colocar aquilo ali a serviço, né? Então é muito importante, eu acho que é uma questão de um nível muito mais profundo do que simplesmente ter um negócio que seja rentável, que seja lucrativo, que me traga segurança financeira, né? Eu acho que quando a gente consegue ajustar todos esses botõezinhos aí, inclusive a chance que a gente tem de ter um negócio muito mais duradouro e que vai só crescer é muito maior, ok? Então essa aí era a mensagem que eu queria passar para vocês. Fez sentido aí, gente? Quem tá ouvindo? Alguém quer fazer uma pergunta? Porque é possível sim que a gente tenha um negócio, né? Que a gente tenha um negócio com propósito, que a gente possa utilizar nossos dons e talentos e colocar a serviço do mundo, que a gente possa ser bem remunerada, né? A gente está fazendo um trabalho incrível com as meninas lá do Acontecer 10K, que é um programa que a gente tem, e a gente está trabalhando exatamente isso, gente. E o tanto que isso é poderoso, né? O tanto que isso muitas vezes é libertador. Por quê? Porque aí a gente consegue conciliar tudo, né? E entrar aí justamente nesse fluxo de abundância, de prosperidade, de sentido, porque eu vejo que cada vez mais essa é a busca das pessoas. Como eu falei, muitas pessoas querem trabalhar só pelo dinheiro e tá tudo bem, né? Não tem nada contra. Se a pessoa tá feliz desse jeito, tá ótimo. Mas isso são coisas que não são muito duradouras, né? Chega um determinado momento, a pessoa tá adoecendo, não tá suportando mais, né? Viver aquela vida ali sem significado, sem propósito. Então é nesse sentido que a gente quer contribuir com vocês. A Juliana tá falando aqui que faz muito sentido, tem que ir com força total, mas estruturando para não se perder. É exatamente isso, né? Tem que ter um planejamento, tem que ter estratégia, mas tem que entrar em ação, né? A gente nunca vai estar 100% redondinho, mas tem coisas importantes, né? E principalmente que a gente pode aprender com quem já passou pela experiência, né? Por isso que eu quis dividir com vocês aqui um pouquinho dessa experiência que eu tive hoje. Tá bom? Então amanhã tem mais live às 16 horas, a gente vai fazer nesse horário. E a gente a semana inteira tá falando aí desse projeto 10K com propósito. É a chance da gente ter um negócio que faça sentido pra gente e que a gente seja muito bem remunerada por ele. Tá certo? Um beijo pra vocês, gente. Excelente dia. Tchau, tchau.